Fala galera, tô eu aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre o painel em MDF com o sistema mão amiga ou mão de amigo, não sei como é que você chama aí na sua região, mas antes de falar disso, vou ficar muito feliz se vocês já deixarem aí um like, se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos e, claro, ativar o sininho aí para receber as notificações. Então, vamos lá! Bom, eu tenho aqui então o painel e as partes necessárias para a produção dele. Esse é um painel, gente, que pode ter várias funções. Esse tipo de painel pode ser utilizado para TV numa sala de estar, ele pode ser utilizado para um acabamento numa cozinha, onde você vai colocar um sistema com LED ou algo do tipo. Pode ser utilizado para uma cabeceira de cama, que inclusive é a razão de eu estar produzindo ele hoje. E uma das coisas muito legais nesse tipo de painel, com essa fixação, como vocês já devem saber, é que você não tem nenhum parafuso ou sistema de fixação aparente. Fica tudo escondido atrás do painel. Além disso, o sistema mão amiga, ele oferece para a gente duas coisas muito legais. A fácil instalação e a fácil remoção do painel, caso você precise fazer isso. Vou demonstrar uma coisa aqui para vocês. É claro que a grande maioria de vocês já deve conhecer, mas só para que vocês entendam o que é o sistema mão amiga. Só um segundo. O sistema mão amiga, ele consiste basicamente de você pegar duas peças que vão se encaixar de forma simples, tá? Pode ser, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, basicamente duas peças cortadas em 45 graus, onde uma vai se encaixar aqui na outra. Você pode ter uma peça sobreposta à outra, onde vai ficar assim, e aí depois vai ter a outra que vai entrar aqui por baixo. Você tem algumas maneiras de fazer. Nesse sistema que eu vou mostrar aqui, o que vai acontecer é isso. Olha só, por que é fácil instalar e fácil remover? Imagina que essa peça aqui retangular seja a parede, tá? Uma das peças do sistema mão amiga, que é a régua, ela vai ser fixada assim, na parede, ficando nessa posição. A outra vai estar nas costas do painel que vai ser colocado com o ângulo cortado no sentido contrário. Quando eu quero pendurar, eu simplesmente chego aqui, encosto e desço ele na parede. Tá lá, encaixou. Se eu quiser retirar ele da parede, eu vou simplesmente erguer e trazer para frente e tá pronto. Fica bem simples para instalar. Quem está fazendo a instalação vai, é claro, colocar uma régua bem niveladinha, bem acertadinha na parede, chegar e colocar no lugar. Se a pessoa que é o dono do painel, o dono da casa, o cliente, precisa fazer uma remoção porque quer fazer uma pintura da parede, alguma coisa, simplesmente ergue, tira, faz a pintura e volta ele para o lugar. Então é um sistema que realmente facilita muito, além de ficar muito bonito, como eu falei, não fica parafuso aparente em lugar nenhum, então fica bem legal. Então vamos lá. Para fazer esse painel, gente, basicamente eu sempre utilizo a mesma quantidade ou pelo menos as mesmas peças, talvez em quantidades diferentes, dependendo do tamanho do painel. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, de forma tranquila, o que a gente precisa. É claro que a gente precisa de uma chapa no tamanho do painel que você precisa fazer. Essa aqui, ela mede, é claro, pedido pelo cliente, né? 1,66 m por 70, tá certo? E eu tenho aqui em volta dela, por opção, um engrosso, tá? Eu já inclusive fixei aqui as duas peças da lateral, aqui desse lado e lá do outro lado também. E esse engrosso, a largura dele pode variar conforme a sua necessidade ou conforme a questão estética que você queira dar e tudo mais. Eu nunca faço esse engrosso menor do que 30 milímetros, menor do que 3 centímetros de largura. Isso porque normalmente eu faço ele colado, parafusado, então eu tenho mais material e uma estrutura melhor para poder fixar. Eu geralmente coloco ele em toda a volta, em todo o contorno do painel, tá? E isso pode variar, eu falei geralmente porque isso pode variar dependendo de cada projeto. Esse aqui, por exemplo, vai ter em todo o contorno. As outras peças importantes para a instalação desse painel são as réguas de fixação na parede. Eu geralmente corto essas réguas
quase no tamanho do painel. O painel tem 1,66 m, essa régua tem 1,50 m. Observem aqui que os furos todos têm rebaixo. O motivo desse rebaixo é que a régua ela é exatamente da mesma espessura do engrosso. Se eu não faço o rebaixo, no momento em que eu coloco o parafuso aqui, eu corro o risco desse parafuso ficar empurrando o painel e dificultar a minha instalação. Quando eu for colocar, o parafuso vai entrar aqui, eu vou até demonstrar para vocês com o parafuso. A cabeça do parafuso vai ficar lá dentro, tá vendo? Eu vou colocar uma arruela por dentro aqui, mas vocês podem ver que ele está bem fundo. Então a fixação vai ser feita por aqui e isso não vai me atrapalhar. Para uma régua de 1,5 m e para esse painel aqui, não é necessário mais do que 2 ou 3 furos para você fixar bem, principalmente porque eu estou usando o parafuso bem reforçado para isso. Parafuso de 70 mm por 1/4, sextavado. Algumas pessoas até vão falar, nossa, que exagero, né? Realmente não precisa para a função que isso aqui vai ter, mas eu gosto de utilizar esse para fixação como padrão, então não me perco nas instalações, tá certo? Bom, então eu vou utilizar duas réguas, por que duas? Uma vai ficar na parte superior do painel e a outra na parte inferior. Esse painel ele é nesse sentido aqui que vocês estão vendo, a parte mais longa dele vai estar na horizontal e as mais curtas na vertical. Essa régua vai ser fixada à parede, assim como essa aqui. Vou determinar as distâncias ali que eu vou mostrar para vocês. E essas menores aqui ficarão fixadas nas costas do painel. Como vocês podem perceber, elas já se encaixam aqui bonitinho. E é isso que precisa acontecer quando elas forem para a parede. É assim que funciona o sistema mão amiga, tá? Isso aqui vai estar fixo na parede e essa casa aqui em cima, o painel fica pendurado bonitinho, certo? Como esse painel aqui vai ser utilizado para uma cabeceira de cama, ele vai ser depois também estofado, ele vai ter alguns outros detalhes e a cabeceira de cama é algo que normalmente não é muito pesada, principalmente uma pequena como essa daqui. Por isso não é preciso nada além disso que eu estou fazendo aqui para que ela fique bem estável e bem fixa à parede, tá certo? Alguns detalhes que eu utilizo para facilitar a minha vida na hora da instalação. Vou dar essa dica aí caso vocês não conheçam. Vou tirar esse engrosso aqui da ponta e demonstrar isso aqui para vocês. Quando você vai instalar uma cabeceira de cama ou um painel lá na casa do cliente, geralmente o cliente já tem em mente uma altura que ele gostaria que isso ficasse. É claro que existem as alturas padrões, né, que já são meio que pré-determinadas, mas cada caso é um caso. O cliente pode querer que ela fique de repente um pouco mais baixo, um pouco mais alto, por motivos variados aí em cada situação. Aí o que eu faço para que eu não tenha tanto trabalho na hora da fixação? Eu venho aqui e pego o topo do painel, que é a parte superior dele aqui, e determino, por exemplo, uma medida aleatória, 15 centímetros. Nesse caso aqui, 15 centímetros vai ficar muito apertadinho, não gostei, vou determinar 20. Olha só, eu marco 20 centímetros de onde? Do topo do painel até o final da régua que ficará fixa à parede. Vou colocar aqui do lado para que vocês vejam melhor. Tá lá, 20 centímetros. E a de baixo eu faço a mesma coisa. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, sempre considerando o topo do painel, 60 centímetros. Por que eu faço isso? Por que eu pego essa condição? Porque depois eu vou guardar essa medida, vou anotar aqui que a régua de baixo tem 20 centímetros até o topo do painel, ou melhor, a de cima, e a de baixo tem 60. Quando eu for colocar isso lá na parede, na casa do cliente, eu não preciso ficar fazendo cálculos, nada, porque eu já tenho a medida determinada. Ele vai me dizer qual é a altura que ele quer que ele fique o painel, e eu já sei qual é a medida do topo até a base da régua que eu tenho que fixar na parede, no caso 20 centímetros. Então eu vou lá na parede, marco a altura que ele quer, marco 20 centímetros abaixo e fixo essa régua aqui nivelada na parede. Depois eu vou lá, faço a mesma medida com os 60, fixo essa régua aqui também nivelada lá na parede. Quando eu encaixar o painel no lugar,
A régua vai estar nos 20 de altura, portanto o topo dele vai ficar exatamente onde o cliente gostaria que ficasse. E eu não tenho muito trabalho. Então eu já determino essa medida ali exata na hora de fazer a montagem dele aqui, já fixando essa régua das costas dele aqui colada e parafusada no verso, e essa daqui vai ficar solta, essa não vai ficar fixa aqui, porque essa vai ser fixada à parede, lá na casa dele. E isso não me dá trabalho lá, eu já determino a altura, ele fala, independente da altura que ele quiser, eu simplesmente vou jogar lá 20 a menos no de cima e 60 para de baixo. Nesse caso aqui, vai estar tudo resolvido sem me dar trabalho, tá certo? Então, vamos começar a fixar essas partes no lugar, que eu falei aqui que eu vou usar cola, parafuso. Eu normalmente utilizo cola instantânea, para facilitar a vida aqui e já posicionar rapidinho. E o parafuso que eu utilizo para esse tipo de trabalho é um parafuso de 25 milímetros. Pode ser tanto o 3,5 por 25 como o 4 por 25. Fica bem fixo, bem travadinho e dá um acabamento legal. Algumas pessoas preferem pinar. Também pode ser feito pinado, claro, vai ficar bem firme, tranquilo. E eu gosto sempre de utilizar o parafuso, nesse caso aqui, porque ele facilita um pouco alguns aspectos quando eu vou trabalhar com o tapeceiro. Por exemplo, essa daqui, o tapeceiro vai precisar que eu faça um rebaixo em alguns pontos, para que ele faça um encaixe da tapeçaria colocada. E ele ainda não determinou onde é que ele precisa. Se eu pinar, depois pode ser que eu tenha que fazer esse rebaixo no lugar onde tem um pino, tem que estar arrancando o pino, vai ser trabalhoso. O parafuso, eu simplesmente tiro, faço o rebaixo, depois coloco o parafuso do lado, vai facilitar bastante a minha vida, tá certo? Então, mãos à obra. Gente, colei aqui essa régua de alumínio, uma régua para reboco, a 20 centímetros da borda, ok? E ela está colada com fita dupla face, porque ela vai ser só a minha referência para instalação da régua. Vamos lá então. Posso virar.
Bom, gente, agora que, como vocês podem ver, já estão fixas aqui as partes de trás do painel que vão servir para colocar ele na parede. Olha, lembra que essa peça grande é a régua que vai na parede, é ela quem vai segurar o painel, tanto aqui quanto aqui. Eu agora vou fazer a fixação então da última parte do engrosso, que são essas réguas fininhas, que vão fazer o fechamento aqui do painel, tá certo? Então vamos lá, vamos fixar essas reguinhas. Bom, gente, e aqui está toda a parte de trás do painel, parafusado, colado. Eu diria que nessa condição ele está pronto para instalação. Ele, claro, só não está pronto ainda porque não está finalizado todo o detalhe que vai ser feito com a tapeçaria, mas é isso que a gente precisa. Essas duas réguas aqui vão se encaixar na régua superior que vai estar presa à parede, vai encaixar exatamente aqui. Essas duas menores na régua inferior, que também vai estar fixa à parede pelos parafusos que eu demonstrei, certo? O engrosso lateral, eu tenho aqui uma marcação, mas eu ainda preciso da confirmação para saber se é nesse ponto onde vai ser feito o rebaixo solicitado pelo tapeceiro. E eu vou levantar ele aqui para que vocês vejam como esse painel aparece depois de instalado. Olha só, por que ele fica realmente legal nesse sistema? Porque a gente não tem qualquer tipo de parafuso ou sistema de fixação que vai ficar aparente aqui. Se a pessoa quer usar isso como um fundo para qualquer coisa, não vai ter marca, não tem tampinha, nada, ele vai ser encaixado, pendurado e fica assim, bonitão. Esse aqui vai ser revestido ainda com o trabalho da tapeçaria, mas tá aqui o nosso painel com o sistema mão amiga. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra, deixa aí o seu like que vai me deixar muito feliz. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Até mais, galera!